A cultura da honra. Capítulo 4. A honra começa em casa. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. 1 Timóteo 5:8. É relativamente fácil demonstrar gentileza em ambientes públicos. Conseguimos sorrir para pessoas que mal conhecemos, agradecer ao atendente, elogiar um visitante, controlar o tom de voz durante uma reunião. O verdadeiro teste da honra, porém, não acontece diante de uma plateia, acontece dentro de casa. É num ambiente familiar que as máscaras caem, o cansaço aparece, as emoções ficam mais expostas. Em casa, convivemos com pessoas que conhecem nossas fraquezas, nossos hábitos, nossas manias e nossos dias ruins. Por isso, a família é o lugar em que a honra pode se tornar mais verdadeira, mas também onde ela pode ser mais facilmente negligenciada. Muitas pessoas são admiradas fora de casa e difíceis de suportar dentro dela. São pacientes com o desconhecido, mas impacientes com os filhos, educadas no trabalho, mas ríspidas com o cônjuge, generosas em público, mas econômicas com palavras de carinho dentro da própria família. A cultura da honra precisa começar onde nossa vida é mais real. Paulo afirma que quem não cuida dos seus, especialmente dos membros da própria casa, nega na prática aquilo que diz crer. O apóstolo não está falando apenas da provisão financeira. Cuidar envolve presença, proteção, consideração, escuta, palavras, responsabilidade e dignidade. É possível colocar alimento na mesa e ainda deixar uma casa emocionalmente faminta. Há famílias nas quais não falta comida, roupa ou conforto, mas faltam elogios, abraços, pedidos de perdão e palavras de reconhecimento. Todos cumprem suas tarefas, mas quase ninguém se sente visto. A casa funciona, porém não perfuma. A honra muda tudo. Ela transforma tarefas comuns em oportunidades de demonstrar valor. A refeição deixa de ser apenas algo preparado e passa a ser um gesto que merece agradecimento. O trabalho de quem sustenta a casa deixa de ser tratado como obrigação invisível e passa a ser reconhecido. O esforço dos filhos, ainda que imperfeito, é percebido. O cuidado silencioso de quem organiza, limpa, resolve problemas, mantém tudo em ordem, deixa de passar desapercebido. A desonra dentro de casa raramente começa com um grande escândalo. Normalmente ela entra por pequenas portas. Entra quando ninguém agradece, quando as respostas se tornam secas, quando o tom de voz usado com a família seria considerado inaceitável com qualquer outra pessoa. Quando os defeitos são repetidos constantemente, mas as qualidades quase nunca são mencionadas, e quando alguém se acostuma tanto com o cuidado do outro que deixa de enxergá-lo. Imagine uma mãe que prepara o café da manhã antes de todos acordarem. Ela organiza a casa, resolve compromissos, lembra horários e ainda pergunta se alguém precisa de alguma coisa. Durante anos, a família se beneficia desse cuidado. No entanto, ninguém agradece porque todos passaram a considerar aquilo natural. Um dia, ela se esquece de comprar um item. Imediatamente alguém reclama: "Você sempre se esquece das coisas?" A frase dura alguns segundos, mas comunica uma mensagem profunda. Tudo que ela fez antes não foi percebido. Porém, sua pequena falha foi imediatamente registrada. A desonra possui memória seletiva. Ela esquece anos de bondade e amplia minutos de falha. A honra faz o contrário. Ela não ignora os problemas, mas não permite que um erro apague toda uma história. Isso precisa ser aprendido, porque nossa natureza caída tende a se acostumar com o bem e reagir intensamente ao que nos desagrada. Quando algo funciona durante meses, permanecemos em silêncio, mas quando falha uma vez, reclamamos. Quando alguém acerta, pensamos que apenas cumpriu sua obrigação, mas quando erra, concluímos que nunca faz nada direito. A graça nos ensina a olhar de outra maneira. Quem vive debaixo da graça sabe que também é sustentado diariamente pela paciência de Deus. O Senhor não nos trata segundo cada falha isolada, Ele nos corrige, mas continua nos chamando pelo nome, conduzindo nossa história e trabalhando em nós. Se Deus nos trata com tanta misericórdia, não podemos transformar nossa casa em um tribunal permanente. Isso não significa que os conflitos devem ser ignorados.
Famílias saudáveis conversam sobre o que precisa mudar, estabelecem limites, corrigem comportamentos e enfrentam problemas. A diferença está na maneira como fazem isso. A honra corrige sem destruir. Ela não usa palavras como você sempre, você nunca, você não serve para nada ou eu sabia que não podia confiar em você. Essas frases não tratam apenas de um comportamento, elas atacam a identidade da pessoa. É possível dizer, essa atitude me feriu e precisamos conversar sobre isso, sem dizer, você é uma pessoa horrível. É possível corrigir um filho sem profetizar fracasso sobre ele. É possível expressar frustração com o cônjuge sem expô-lo diante dos outros. É possível discordar dos pais sem falar com desprezo. A honra protege a identidade, enquanto trata o comportamento. José nos oferece um exemplo poderoso quando reencontrou seus irmãos no Egito. Ele possuía autoridade suficiente para se vingar. Eles o haviam vendido, mentido ao pai e provocado anos de sofrimento. José não fingiu que nada aconteceu. Ele os provou, observou suas atitudes e permitiu que a verdade viesse à tona. Contudo, quando decidiu revelar sua identidade, pediu que os egípcios saíssem. José não expôs a vergonha da família diante de estranhos. Ele confrontou o passado, mas preservou a dignidade dos irmãos. Isso é honra. Há assuntos que precisam ser resolvidos dentro de casa, não anunciados em todos os ambientes. Algumas pessoas transformam conflitos familiares em conteúdo para amigos, parentes, grupos de mensagens e redes sociais. Em vez de buscar cura, constroem uma plateia. A exposição quase sempre aprofunda a ferida. Honrar a família também significa proteger sua intimidade. Isso não impede que alguém procure ajuda quando existe abuso, violência ou uma situação grave. Buscar ajuda madura, pastoral, terapêutica ou jurídica pode ser necessário. O que a honra evita é a exposição movida por vingança, desejo de constranger ou necessidade de reunir aliados contra alguém da própria casa. Outra expressão de honra é aprender a pedir perdão. Em algumas famílias, os pais acreditam que pedir perdão aos filhos diminui sua autoridade. Ocorre justamente o contrário. Um pai que reconhece um erro ensina ao filho que a autoridade não significa perfeição, mas responsabilidade. Uma mãe que diz, eu falei com você de maneira errada, perdoe-me, não perde seu lugar. Ela fortalece a confiança, porque a honra não protege o orgulho, protege os relacionamentos. Filhos também precisam aprender isso. Honrar pai e mãe não significa apenas obedecer durante a infância, significa preservar uma postura de gratidão, respeito e consideração ao longo da vida, mesmo quando os filhos se tornam adultos, mais experientes ou financeiramente independentes. Seus pais não devem ser tratados como pessoas ultrapassadas e inconvenientes. A velhice dos pais é uma oportunidade de devolver parte do cuidado recebido. Talvez eles repitam histórias, talvez precisem de mais ajuda, talvez não compreendam todas as mudanças do mundo atual. A honra desacelera, escuta novamente e se lembra de que aquelas mãos que hoje tremem já sustentaram nossa vida. Também precisamos honrar os filhos. Pais não são donos dos filhos. Eles são responsáveis por formá-los, protegê-los e prepará-los para cumprir o propósito de Deus. Filhos precisam de correção, mas também precisam ouvir palavras que confirmem sua identidade. Jesus ainda não havia realizado milagres públicos quando ouviu do Pai. Este é meu filho amado, em quem me agrado. A aprovação veio antes da realização. Quantos filhos vivem tentando alcançar alguma coisa apenas para ouvir uma frase de seu pai ou de sua mãe? Eles conquistam notas, posições, empregos, reconhecimento, mas continuam procurando dentro de casa uma validação que nunca chegou. A honra paterna e materna pode libertar um filho dessa busca interminável. Dizer, eu amo você, tenho orgulho da sua dedicação, eu vejo o seu esforço, ou creio no que Deus fará em sua vida. Não torna ninguém mimado. Quando essas palavras são verdadeiras e acompanhadas de limites, elas formam segurança. Filhos seguros não precisam passar a vida implorando aceitação
em lugares errados. A honra também se revela na maneira como a família fala uns dos outros quando alguém não está presente. Um marido que diminui a esposa diante dos amigos enfraquece a própria casa. Uma esposa que transforma o marido em motivo de piada planta desprezo. Pais que falam mal dos filhos diante de outras pessoas podem produzir marcas profundas, mesmo quando acreditam estar apenas contando algo engraçado. Aquilo que é tratado como brincadeira por quem fala pode ser recebido como vergonha por quem ouve. Uma casa de honra não é uma casa sem humor, espontaneidade ou correção. É uma casa em que ninguém precisa temer ser usado como entretenimento. A família deve ser o primeiro lugar em que somos celebrados, protegidos e encorajados a crescer. Talvez sua casa não tenha sido assim. Talvez você tenha crescido em um ambiente de críticas, silêncio emocional ou desvalorização. A boa notícia é que, em Cristo, uma nova cultura pode começar com você. Você não precisa reproduzir tudo o que recebeu. A graça não apenas nos consola pelo passado, ela nos capacita a construir um futuro diferente. Podemos aprender uma nova linguagem, pedir perdão, estabelecer novos hábitos e perfumar ambientes antes marcados pela dureza. A honra começa com decisões simples: cumprimentar, agradecer, ouvir sem interromper, reconhecer o esforço, não levantar a voz desnecessariamente, guardar confidências, pedir perdão e celebrar pequenas conquistas. Nenhuma dessas atitudes parece grandiosa, mas casas são construídas por gestos repetidos. A cultura da honra não nasce em um grande evento. Ela nasce na mesma, no corredor, no carro, na cozinha e nas conversas de todos os dias. Antes de antes de querer transformar uma igreja, uma equipe ou uma cidade, permita que a graça transforme o ambiente de sua casa. A honra precisa começar onde você é conhecido pelo nome, pelas fraquezas e pela rotina. Quando a honra entra em uma família, a casa deixa de ser apenas um lugar onde as pessoas dormem e passa a ser o lugar onde elas florescem. Desafio diário: escolha uma pessoa de sua família e faça hoje uma demonstração específica de honra. Pode ser um agradecimento, um elogio, um pedido de perdão, uma atitude de serviço ou uma conversa em que você apenas escute. Evite palavras genéricas. Diga exatamente o que você reconhece nessa pessoa e porque isso é importante para você. Observe também seu tom de voz dentro de casa. Pergunte a si mesmo se você fala com seus familiares da mesma maneira respeitosa com que fala com pessoas de fora. Caso perceba que feriu alguém, não adie o pedido de perdão. Confissão da palavra: quanto a mim, a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu escolho estabelecer uma cultura de honra em minha casa. Minhas palavras comunicarão a vida, dignidade e graça. Não tratarei como comum o cuidado daquele que convivem comigo, mas reconhecerei seus esforços, agradecerei por sua presença e protegerei sua identidade. Corrigirei sem humilhar, discordarei sem desprezar e pedirei perdão sempre que for necessário. Pela graça de Deus, não repetirei os padrões de desonra que marcaram minha história. Minha casa será um ambiente de segurança, gratidão, verdade e amor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o perfume da honra encherá o nosso lar.